Eu perdi uma boa grana de conversão. E bateu o desespero, sabe? Porque eu endividei a minha família, eu endividei a gente aqui. Aí eu tinha duas opções. Ou eu desisto e perco algum dinheiro, eu não perderia tudo, mas perco algum dinheiro. Ou eu vou e saio com mestrado. No ruim, eu saio com mestrado, sabe? Oi, lindezas. Eu sou a Má. Eu já tô na Irlanda tem quase 10 anos. E hoje eu convidei a Thaís pra vir contar um pouquinho pra gente da experiência dela fazendo um mestrado aqui em Dublin. Então, Thaís, começa contando um pouquinho pra gente quando que você chegou aqui na Irlanda e por que você decidiu vir pra cá. Então, eu cheguei aqui em agosto de 2018. Em agosto de 2017, eu fui demitida. Eu tava no final da minha faculdade de administração. Como eu já tava enrolando, a minha faculdade atrasou bastante porque eu trabalhava e estudava, eu decidi só estudar, realmente terminar a faculdade. Terminei a faculdade, eu fiz um intercâmbio pra Nova York, eu fiquei lá 3 meses. Eu já fazia curso de inglês desde sempre. Só que eu cheguei em Nova York e falei, vou saber falar inglês. Cheguei lá, nada aconteceu, sabe? Meu Deus do céu, meu inglês é intermediário até hoje. Pra onde foi, né, aquele inglês todo? Exatamente. Aí, nesse meio tempo, eu tava começando um relacionamento, meu atual namorado, meu parceiro, ele já tava com os planos de sair do Brasil e tudo mais, e quando eu voltei de Nova York pro Brasil, eu voltei com uma cabeça completamente diferente pro Brasil. E eu vi que a minha vida não podia seguir ali. Então, eu comecei a trabalhar numa outra empresa pra juntar uma grana, meu parceiro veio pra cá, e eu cheguei aqui em agosto de 2018 pra, de fato, falar inglês, sabe? E hoje eu digo que depois de 3 anos aqui eu consegui adquirir essa skill, digamos assim. Maravilhosa. Então, quando você chegou aqui, você primeiro foi fazer um curso de inglês? Isso. 8 meses de curso de inglês numa escola, não gostei muito, aí depois eu fui pra uma outra escola, e pra mim foi uma experiência, assim, essencial. Eu fiz o IELTS depois dessa escola, tirei 6,5 no IELTS. Quando eu tava terminando a segunda escola, eu já não aguentava mais fazer curso de inglês. Só que antes de eu vir pra cá, eu já tava pesquisando pós-graduação aqui, só que os valores são absurdos, sabe? Não é pra todo mundo, não é uma coisa que a gente olha e fala, vou fazer. Você olha e fala, vou tentar. Quando você chega aqui, os valores, eles meio que assustam menos. Porque na Irlanda você tem a possibilidade de fazer essa grana, sabe? Depois que eu vim pra cá, eu já tinha visto os valores lá, e quando eu fiz os 2 cursos de inglês, eu falei, não, agora tá na hora de eu me enfiar no mestrado, porque agora eu tenho capacidade, digamos assim. Entendi. Você se sentia mais preparada em relação ao inglês ou você também tá falando da questão de poder pagar esse curso já nessa altura, assim? Então, das duas coisas, porque uma coisa eu acho que muitos dos meus amigos aqui, eles ficam muito receosos com a questão do inglês, e uma coisa que eu sempre falo é que se o nativo está te entendendo, esquece o resto. Pra gente fugir também do inglês brasileiro, digamos assim, sabe? A gente confunde muito sotaque com pronúncia. Nesse meio tempo, a gente já tinha juntado uma grana pra eu fazer a faculdade. Eu já não tava mais aprendendo nada no curso de inglês. Quero não aprender inglês agora, eu preciso aprender sobre assuntos ensinados em inglês. Entendi. E aí a Master entrou e, assim, tem sido um desafio absurdo. Você já tinha essa vontade de fazer um curso superior aqui, Sim. Só que você achava muito caro. Então você começou fazendo curso de inglês e foi trabalhando nesse meio tempo pra juntar uma grana pra poder chegar ali no seu objetivo, que era entrar numa pós-graduação. Exato. Que tipos de trabalho você fez nesse meio tempo, Thaís? Então, eu cheguei aqui, com uma semana consegui um emprego de garçonete no Smithfield Square. Consegui um emprego de garçonete, eu acho que eu fiquei um mês no trabalho e fui demitida. Eu falei, então tá bom, né? Você foi demitida 2 vezes já em 5 minutos de entrevista, então é isso. Aí eu fui trabalhar nessa empresa de garçonete, fiquei um mês, falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí depois eu arrumei um outro emprego, eu tava voltando do trabalho, cheio de compra, eu olhei uma placa de emprego, falei, vou entrar aqui mesmo. Cheio de bolsa, cheio de compra, eu falei pro gerente, então, moço, tô precisando trabalhar. Ele falou, beleza, aparece aí. Pedi emprego pro gerente, tá? Eu consegui um emprego de garçonete nesse novo restaurante, só que aquela unidade estava realmente prestes a fechar. E foi engraçado porque eu passei, eu acho que 3 ou 4 semanas lá, e no meio tempo entrou um grupo de clientes e saiu sem pagar, e eu tava lá com um rapaz mais experiente do que eu, e aí eu olhei pra cara dele e falei, meu amigo, por que você deixou isso acontecer? E depois eu tinha que reportar isso pro dono dos estabelecimentos, né? Era uma coisa muito delicada, porque eu tinha acabado de chegar, então podia ser muito mal visto, sabe? A gente é brasileira, a gente é imigrante e tudo mais. Foi muito humano o jeito que ele chegou pra mim e perguntou, tá, mas o que aconteceu? E aí eu expliquei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Aí eu saí de lá porque uma vizinha minha conseguiu um emprego pra mim no meu atual trabalho. Conseguiu uma entrevista, na real, pra mim. Enfim, eu consegui esse trabalho, eu saí de lá e foi engraçado que quando eu saí desse restaurante anterior, o cara falou pra mim, se você precisar de alguma coisa, você me avisa. Eu gostei muito de trabalhar com você e tudo mais. Então era um lado humano que eu já não tava acostumada no Brasil. E a gente sai com uma cabeça muito feia
na minha opinião, de subemprego. Mas é que eu acho que é válido perceber de que com qualquer emprego você vive com dignidade. Consegue dignidade, que é o mínimo. É o mínimo. Enfim, hoje eu trabalho como bartender, tô no mesmo restaurante há 2 anos, quase 3 anos. História de sucesso agora, sem ser demitida. Tô brincando. Uma bartender de sucesso. Maravilhoso. Não, mentira, mas assim, gente ruim tem em todo canto. Quando você não entende a língua, isso se torna um pouco mais complicado. Não entende as expressões, isso se torna um pouco mais complicado, porque em inglês ele não é só a tradução, é você entender como é que aquelas pessoas se expressam. Quando eu cheguei nesse meu atual emprego, uma coisa que eles me perguntaram foi: o que você espera de emprego? Eu falei: olha só, a única coisa que eu espero é ser respeitado. Uma vez que você me respeitem, eu vou ter o respeito de acordo com o trabalho. Hoje em dia a gente tem uma relação incrível. Eu sei que a galera que trabalha comigo me adora, eu adoro trabalhar com eles. Não é a minha carreira, não é por isso que falta dignidade. E aqui é muito mais fácil você falar: vou trabalhar essa final de semana e talvez vou passar o final de semana em Paris. Isso no Brasil é impossível, sabe? Impossível, é. E foi esse emprego que te possibilitou também juntar boa parte do dinheiro, imagino, pro seu curso que você tá fazendo de mestrado, né? A faculdade é muito cara, pelo menos pra mim é realidade, sempre foi um valor muito caro. Então o que aconteceu foi um esforço meu trabalhando, meu parceiro trabalhando. Eu consegui um empréstimo aqui na Irlanda de metade do valor. E aí meus pais fizeram um empréstimo no Brasil, outra metade do valor. Só que nesse meio tempo veio o Covid e o euro disparou. Eu perdi uma boa grana de conversão. E bateu desespero, sabe? Porque eu endividei a minha família, eu endividei a gente aqui por uma expectativa maior. E nesse meio tempo veio a faculdade também, que, assim, a Grift foi muito sensível nesse ponto. Por lei, a gente tem que pagar tudo antes de, 5 meses, alguma coisa assim. Eu falei: olha, aconteceu isso e isso. Meus pais, que seriam os pais patrocinadores disso, não vão conseguir arcar com tudo, porque o euro disparou, e aí eles parcelaram isso em parcelas menores de acordo com aquele meu cenário. Só que tudo é muito como você conversa. Foi o que eu aprendi aqui, sabe? A gente tá tão estressado vivendo em sociedade no Brasil que a gente acha que tudo se resolve com o pé na porta. Não, aqui as coisas se conversam. Você saiba expor o seu problema sem atravessar a linha do respeito, as coisas voltam de uma maneira muito fair, muito justa pra vocês. E agora me conta um pouquinho sobre o curso em si, né? Que você falou que fez graduação de administração no Brasil, certo? Eu fiz isso. Como que você escolheu o que você ia fazer no mestrado aqui? E como que foi o processo de inscrição, até quais são os pré-requisitos pra você entrar nesse curso? Você pode contar um pouquinho disso pra gente? Então, eu fiz ADM no Brasil e desde 2014 eu tava trabalhando com Big Four, que são empresas de consultoria e auditoria, empresas grandes e tudo mais. Eu trabalhei com auditoria e consultoria de negócios. E assim, a minha vida profissional tava meio que uma bagunça, digamos assim, no Brasil, porque o fato de eu sempre estudar e trabalhar, ele deixa a gente com menos tempo pra gente pensar realmente no que a gente quer numa carreira, ao invés só do emprego. Mas quando você pensa em carreira, você tem que pensar de uma forma mais abrangente. E eu acho que vir pra Europa me possibilitou esse pensamento, sabe? O fato de eu ter saído do Brasil antes também pra ir pra Nova York e ver que a vida era completamente diferente, podia ser, dependendo das suas possibilidades, como é que eu posso fazer com que a minha formação seja válida e não começar uma graduação aqui do zero? A gente estudar de novo, pelo amor de Deus. Mais 4 anos, mais 6 anos na faculdade não ia dar. Quando eu cheguei aqui, eu vi o curso de contabilidade, gerenciamento de contabilidade e finanças, que é o MSc em Accounting and Finance Management, na Grift. Ele tinha muitas das matérias que eu dava no trabalho, na real. Por lei, pela imigração, você tem que pagar metade do valor até você pegar o visto. E aí, uma vez que você faz isso, você vai até a imigração para eles te renovarem o visto. Se você estava na escola, tem toda aquela questão do attendance, isso é muito importante. Vou me ater a falar só isso. Isso é muito importante, gente. Vão nas aulas de inglês, se tiver que fazer inglês antes da faculdade. E assim, senão pode ficar um pouco mais complicado. Além disso, a Grift exigiu na minha época que eu tivesse um mínimo de 6,5 no IELTS. Tirei 6,5. Menos que 6,5, eles têm um programa lá de Business English também, incluso no seu mestrado. Então, eu não cheguei a pegar essas aulas, mas eu sei que eles têm isso disponível. Eu tinha que ter experiência na área, experiência de trabalho. Eu tentei fazer um MBA, na real. O MBA e o MSc é o mesmo preço. Eu tentei fazer o MBA, só que a MBA você tem que fazer meio que uma tese pra entrar e uma pra sair. Os assuntos pra fazer a tese, eu falei: olha,
tô exigindo demais da minha pessoa, vou ficar no MSc mesmo. Sabe? O seu histórico no Brasil, tipo, o que você fez de graduação, tudo, isso não foi um pré-requisito, mas mais a sua experiência de trabalho, então. Sim, mas assim, a minha formação, ela foi importante, mas eu não acho que ela tenha sido importante pelo assunto, não foi porque eu fiz a administração, por exemplo. Todos os módulos, eles pedem uma transcrição dos módulos que você fez no Brasil, das matérias, no caso, que você fez no Brasil. Você mesmo pode fazer essa transcrição, não precisa ser uma transcrição oficial. Por exemplo, no meu caso, como eu fiz ADM, como o meu módulo para eles não estava num nível que eles requeriam, eles têm uma classe chamada Bridging. Introdução à contabilidade. Você pode escolher, na real. Você tá apta, que você conhece toda a contabilidade na Irlanda e você puder provar isso pra eles não vão te colocar nessa matéria. Mas eles também te dão essa possibilidade de, olha, eu vou te introduzir e esse semestre você não vai ter uma prova sobre isso. No semestre você vai pegar essa matéria pra valer, digamos assim, pra valer. Você vai fazer uma prova e você vai ser testada. Mas existe uma possibilidade, existe um treinamento antes. Entendi. E eles te dão a possibilidade de colocar todos os alunos no mesmo nível. Como que é o dia a dia desse curso, sabe? Você tem várias matérias, tem prova, tem trabalho que tem que apresentar na frente de todo mundo, tem coisa em grupo. Conta mais um pouquinho da sua experiência aí no dia a dia, estudando numa universidade aqui, né, internacional. Então, não vou mentir, a primeira matéria, a primeira aula que eu tive, se eu não me engano, foi Taxation. A minha professora de Taxation é a Paula Byrne, que é uma excelente profissional, um excelente ser humano. Ela tem... É de impostos, né? Taxation? Assim, ela é uma referência aqui na Irlanda, ela faz vários livros pro ACCA, faz vários livros, se eu não me engano, o último livro que ela publicou foi o único aprovado pelo ACCA. Ele é tipo o CRC do contador aqui, em termos simples, é como se fosse um Enem que você fizesse, mas esse Enem, ele vai te dar um certificado e você pode trabalhar como contador aqui. Então, voltando a Paula Byrne, que é tipo a bambambam da contabilidade que tava sendo sua professora ali no começo. Sim, aí eu olhei pra aquela mulher fabulosa e falei, o que eu tô fazendo aqui? Fui na da diretora. Bateu o desespero. Fui na sala da diretora e falei, vem cá, tem outro curso pra eu fazer porque eu quero trocar de curso, eu acho que eu não vou ser capaz de fazer isso, tem muita coisa, muita matéria. Você ficou com medo de não dar conta nesse momento. Isso. Ela falou, não posso fazer nada por você porque a faculdade não tem poder pra te mudar, você tem que pedir pra imigração. Fui lá na imigração, com meu rabinho entre as pernas, falei, pelo amor de Deus, deixa eu trocar de curso. O rapaz falou, não pode. Aí eu tinha duas opções, ou eu desisto e perco algum dinheiro, eu não perderia tudo, mas perco algum dinheiro, ou eu vou e saio com mestrado. No ruim, eu saio com mestrado, sabe? Aí eu falei, vambora. É muito difícil, tem sido muito difícil e pior do que isso pra mim foi o Covid. Porque eu entrei na faculdade, o Covid ainda não tinha estourado e era uma questão de... eu vou ter uma vivência num campus internacional, sabe? Menina suburbana, brasileira, sabe? Não foi criada leite com pera, não. Uma sensação de capacidade que eu não via pessoas como eu fazendo. Aí veio o Covid e falou, não, você vai ter aula online na sua casa, com o seu computador, e você não vai ter essa experiência. Eu falei, poxa. E eu gosto de estar com gente, eu gosto de discutir, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de viver a aula. Eu sou sempre aquela aluna que pergunta, não importa o quão idiota seja a minha pergunta, eu até aviso antes, professor, faz uma pergunta idiota. Você já quebra aquilo Quebra. Olhar, sabe? Ai, que pergunta idiota. Não, eu sei, eu quero fazer mesmo assim. Não existe pergunta idiota. Exato, os professores sempre falam isso. Estudei com nigeriano, estudei com paquistanês, estudei com turco, estudei com indiano, com brasileiro. O semestre é muito pesado porque ele tem 3 meses, ele não tem 6 meses. Então tem muito trabalho, tem trabalho em grupo. A diferença de cultura, se você não estiver atento, você pode esbarrar em algumas coisas que podem te incomodar, mas também você pode outro lado e falar, isso é o que ele está acostumado, isso é o que ela está acostumada. Eu preciso absorver isso de uma forma que o que é normal pra mim não é normal pro outro. É isso, eu tô no 2º semestre agora, passei o primeiro, quando eu passei o primeiro, nossa, mas eu chorei como se eu tivesse formada. Eu imagino a emoção. Por exemplo, agora a gente tem provas de livro aberto, que no Brasil seriam, se a prova de livro aberto, eu já tinha esse pensamento, a prova de livro aberto, tranquilo, né? Você não precisa estudar, é isso. Gente, é mais difícil. A prova é mais difícil. E uma vez que eu entendi que estar no Master é realmente entender a minha carreira para seguir, você para de querer competir pela melhor nota. Você começa a competir pelo o que eu posso saber sobre isso.
o que mais eu preciso saber sobre isso para me tornar um profissional competente. Esse mestrado é uma história de superação, né? Em vários sentidos, assim. Sim. Nossa Senhora, quanta coisa que aconteceu nessa história. Eu queria te fazer uma pergunta. A Thaís, que lá no primeiro dia se assustou e achou que não fosse dar conta, que não fosse capaz, que pensou em desistir. Como que a Thaís de hoje tá se sentindo em relação a isso? Por conta dessa faculdade ter acontecido junto com o Covid, por conta do lockdown, assim, da quarentena, da gente ter obrigada a ficar em casa e conviver com a gente mesma de uma maneira que pra mim era inédita, me assustou muito, teve um impacto psicológico pra mim gigantesco e foi coisa que eu achei também impressionante da faculdade, porque eles não deixaram isso de lado. Eu me sinto muito mais compromissada comigo mesma. Hoje eu procuro uma carreira e não um emprego como eu tava com a minha cabeça no Brasil. Eu tive vários empregos, eu trabalhei em empresa de petróleo e gás, trabalhei em farmacêutica, trabalhei em Big Four. Toda essa bagagem me deu hoje mais segurança, digamos assim, para se sentir insegura também. Eu acho que a gente é ensinado não, você tem que estar sempre seguro, você tem que ser sempre a melhor e tudo mais. Aqui não. É tipo, você está bem com você mesma e você também é uma boa profissional. Muita gente vai fazer o curso e não vai sair dali como um profissional qualificado também, porque isso não depende só da faculdade, depende do aluno. A oportunidade de você se qualificar foi dada. Por conta do Covid, eu tive que me adaptar de uma maneira que eu não estava esperando, e isso acabou comigo. Eu tenho certeza que os meus resultados seriam muito melhores se eu tivesse numa faculdade presencial. Mas assim, hoje eu sei que, pelo menos pra mim, na minha vida, você pode não ter absorvido tudo que o mestrado te deu, mas a bagagem de vida que veio dentro desse período da faculdade, mais o Covid, te fez uma pessoa muito mais madura pra aprender que, sim, às vezes as coisas não dão certo, mas o que você podia ter feito diferente? Às vezes as coisas podem dar certo a partir de agora, e quais são os seus próximos passos? Mas ver esses passos de uma maneira... Não assim, eu preciso conseguir um emprego. O que realmente é uma carreira que eu quero seguir? Como é que eu quero ver a minha vida? Você consegue pensar na sua vida de uma forma que não seja substancialmente o dinheiro. Você quer viver e não sobreviver. Sim. Eu ouvi de uma professora também, e ela falou, gente, isso aqui é uma master, é muito importante e tudo mais, mas não é a única coisa da vida de vocês. Vocês têm que aprender a se cuidar. Ouvi isso de um professor com 20 anos de experiência, que tá com a vida toda resolvida. Isso aqui é um mestrado, mas a sua vida é mais importante do que isso, você precisa se cuidar. São coisas que eu não estava acostumada no Brasil, e eu não acho que a gente, como uma sociedade em geral, tá acostumado. Acho que a humanidade se perdeu muito. Eu sou do Rio, é uma cidade muito violenta, é muito bonita, mas o dia a dia é muito difícil. Pra grande maioria das pessoas que moram ali é muito difícil. Você pegar 3 ônibus lotados, você não ganhar o suficiente para se manter, o aluguel tá sempre caro e tudo mais. Eu acho que aqui você tem uma possibilidade de você pensar na sua vida além disso. Pensar na sua vida, na sua carreira como uma carreira de verdade, não como um trabalho. Então, assim, se você era sênior no Brasil e vem pra cá e assume uma posição de júnior, por exemplo, isso não é porque você é menos capaz. Isso é que você tá aprendendo isso de uma forma diferente, da forma que é aqui. E não adianta aqui também querer viver a vida do Brasil. Você tá na Irlanda, a Irlanda tem um modo dela de operar, a Irlanda é uma mãe, e como ela é uma mãe, ela bate, mas ela também te dá carinho, depende muito como você trata ela. Então, uma vez que você tem uma relação de respeito com a Irlanda, as coisas acontecem, assim, eu sou muito feliz de ter vindo pra cá, e eu acho que a minha vida no Brasil não estaria melhor. Com todos esses aprendizados lindos que você teve, assim, nossa, ouvindo o jeito que você fala sobre respeito, sobre justiça, é muito lindo mesmo, sabe? Dá pra ver que você viveu cada uma dessas experiências, assim, de forma muito intensa. O que você deixaria pra gente encerrar esse vídeo, Thaís? Conselho mesmo, uma palavra aí, amiga, pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, que talvez tenha passado por uma experiência parecida com você, ou que tenha muito essa vontade de vir pra cá, mas que também veja como algo tão longe da realidade, né? O que você deixa aí pra elas? Eu sempre ouvi isso de pessoas que, não, é só viajar e tudo mais. Eu sei que não é assim. Eu vou pedir pro meu pai ou pra minha mãe pra pagar e eu vou. Eu sei que a maioria de nós não funciona dessa forma. A questão é planejamento. E uma vez que você sai do Brasil, é você entender que você realmente não tá mais no Brasil. Então não adianta você querer viver a vida que você vivia no Brasil se você quer uma vida diferente. E a língua não é tradução. Eu acho que uma vez que você entende que o inglês, e principalmente aqui na Irlanda, porque se você vai para os Estados Unidos, você tem outras expressões. Se você vai para a Irlanda, você tem outras expressões. Uma vez que você entende a maneira como eles se comunicam, entende a história do lugar,
e passa a não julgar as pessoas pelos mesmos pensamentos preconceituosos e racistas que existem no Brasil, que vêm pra cá, que eu vejo muito brasileiro vindo pra cá com essa mesma mentalidade e aplicando isso pras pessoas daqui, só vem com o Brasil dentro de você. Eu adoro o meu país, eu adoro as pessoas do Brasil. O Brasil tem muito que melhorar, só que eu queria sair de lá. Então eu saí de lá de peito aberto, realmente. Eu vim pra cá, eu saí de lá trabalhando no escritório, liderando uma equipe de 4 pessoas. Cheguei aqui pra limpar banheiro, tranquilamente. Por quê? Porque existe um plano lá na frente. Então se você tem um plano, se você não é questão de deixar de curtir, se você vem pra cá solteiro, se você quer viajar e tudo mais, você consegue fazer isso também. Mas se você tem um plano, você entende que a Irlanda, ela pode te dar, também pode tirar, mas que você precisa se inserir na cultura deles, as coisas se tornam muito mais suaves. E aí, gostaram de conhecer a história da Thaís? Se você também tem o sonho de vir fazer um curso de ensino superior aqui na Irlanda, dia 3 de março, às 19 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma live gratuita, contando um pouquinho mais sobre como que é para ingressar num curso de pós-graduação ou graduação por aqui, e também trazer alguns convidados que viveram essa experiência para poder conversar com você ali ao vivo e tirar suas dúvidas também, que você vai poder perguntar. Então, clica no link que tá na descrição e garante já o seu lugar para essa live linda que vai ser dia 3 de março. Então, até lá, um beijinho enorme, tchau!